fazendo contato comigo, perguntando, está falando da dificuldade de assistir as aulas pelo link. Quando vocês tiverem dificuldade de assistir, quando eu envio o link, é que normalmente quando eu envio muito rápido, e às vezes ele não fez o download direito, né? Pode ser que dê algum erro. Mas logo depois, né, eu coloco sempre, eu peço minha filha para colocar lá no canal do YouTube. Então, Química Fará, entra lá que você assiste essas aulas e outras aulas também, né Rafa? O Rafael sabe disso porque lá na turminha da Suprema, que ele estava assistindo as aulas, eu sempre posto também algumas aulas, não só de orgânica, tá, gente? Tem várias aulas lá, na forma de exercício, que vocês podem muito bem aproveitar e não tem restrição alguma. Fiquem bem à vontade lá, beleza? Vamos começar então? Daqui a pouco eu recebo o pessoal que vai chegando aí um pouquinho depois. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Jogo rápido. Deixa eu ir direto onde eu preciso ir. Rafaela, você entendeu aquela dúvida que você me perguntou direitinho? A expressão oxidação, quando você fala em Entendi. oxidação branda, tá? Eu tinha até É chato, né? confundido. Porque alguns, Eu achei que porque é chato que alguns vestibulares eles usam termos que são só deles, né? entendi. Não, é porque eu achei que era. Sei lá, eu achei que a oxidação branda tinha alguma coisa a ver com oxidação aquosa. Entendi. Isso é para oceano só. Tá Entendi. vendo? Então é muito pormenor que você acaba, né, É, eu confundi. confundindo. Isso é natural. Não, mas Então tá cabe a tranquilo. mim. Tá dando para acompanhar, né? Tá tranquilo, tá ótimo. Você só não lembrava daquela oxidação de anel aromático, de composto aromático, né, que você me disse. Não, não lembrava. Tá, beleza. Gente, então vou começar aqui para vocês, bem devagarinho, a oxidação de álcool, que é a nossa última parte. Essa oxidação de álcool é fundamental, imprescindível você conhecer, uma vez que é um problema de saúde pública, né, neste Brasil, no mundo inteiro, no planeta inteiro, né, o uso abusivo de álcool aí por parte de criança, né, é muito comum você ter problemas de saúde em virtude do alcoolismo, né? Uma pessoa que usa álcool hoje em grande quantidade, fora do normal, ela é considerada um doente mental. É considerada um doente mental. Tem doença, tem problema de saúde mental. Então, a gente tem o hábito de falar que quem é usuário de álcool não é alcoólatra mais, né? Vocês que falam medicina, vocês receberão a informação de que o termo certo é alcoolista, né? O usuário de álcool, tá? Como o cara que usa o tabaco, né? Tabagista. Fala, Léo, beleza? Então, alguns termos que estão sendo atualizados aí na medicina provam que eles estão tentando fazer o máximo possível de não permitir que as pessoas sejam mistificadas pelo uso do álcool, né? Quem faz isso, o uso de qualquer substância nociva à saúde, é realmente uma pessoa com problema de saúde mental. Isso aí é tratável, né? Se é fácil ou difícil. Cabe a cada situação, a cada diagnóstico, né? A cada tipo de tóxico, de substância que a pessoa ingere para poder fazer uma avaliação final. Então, na oxidação de álcool, a gente tem como principal finalidade a produção de aldeído, de ácido carboxílico de cetona. Então, não foge a isso. Ou é aldeído, ou é ácido carboxílico, ou é cetona. E os agentes oxidantes são, fala, Rafaela, aquilo que eu te disse, permanganato de potássio, KMNO4, em presença de ácido sulfúrico com calor, e dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico e calor. Não existe uma oxidação em presença de base. Então, para a gente oxidar um álcool no laboratório, a gente precisa ou de permanganato, ou de dicromato, ou alguma outra substância que o valha, né? Mas principalmente esses dois, associado ao ácido sulfúrico, porque vai ser uma oxidação potente e calor. Esse calor aí gira em torno de 50, 80 graus, mais ou menos. Não é um calor assim sobrenatural, não, tá? Eu vou mostrar para você o esquema geral. Esse esquema você tem que saber, não tem jeito. Quando um álcool primário sofre oxidação, ele se transforma em aldeído parcialmente. Eu posso parar ali? Posso. No laboratório eu posso oxidar até aldeído? Claro que sim. Agora, se eu quiser soltar
A oxidação ela vai até o final. E o final é chegar até ácido carboxílico. Então, a oxidação de álcool primário parcialmente leva você a formar um aldeído. E totalmente, completamente, a oxidação completa faz com que o álcool primário se transforme em ácido carboxílico. Isso é importante pra caramba. Eu lembro direitinho que no finalzinho da aula passada eu fiz um comentário rápido a respeito da cirrose hepática. É porque quando a pessoa ingere o álcool, né, por exemplo, você tomou uma dose de vodka, 30 minutos depois, essa vodka já está na corrente circulatória. Então, você já está exalando, através da sua expiração, aldeído. Quer dizer, o álcool já foi ingerido, ele foi metabolizado no seu organismo, e lá no sangue, quando ele começa a entrar no sangue, ele passa no pulmão, para fazer aquela troca metabólica que todos nós conhecemos, a sua expiração baseada em gás carbônico vem recheado de aldeído. Então, por isso que quando o cara coloca lá o etilômetro, também conhecido como bafômetro, né? E você sopra esse bafômetro, o etilômetro, você está soprando um ar recheado de aldeído, que com os reativos adequados faz com que, ou vai fazer com que, este aldeído eliminado possa ser oxidado a ácido carboxílico. Se a oxidação for rápida e intensa, haverá uma medição desse ácido carboxílico produzido. A concentração de ácido carboxílico produzido indicará para a gente quanto de aldeído tem na sua expiração e, com certeza, automaticamente, quanto de álcool você ingeriu. Entendeu? Então, tem muita gente que pensa erroneamente que quando você sopra, você está soprando álcool. Não, o álcool já foi ingerido, né? E o álcool secundário, quando ele oxida, ele se transforma em cetona. Caso você queira continuar oxidando a cetona, você não vai conseguir. Então, eu considero isso aqui, gente, vou até escrever aqui para você, ó. Eu considero isso aqui, muito importante. Por quê? É uma maneira de você diferenciar um aldeído de uma cetona em laboratório. Porque o aldeído, ele consegue sofrer oxidação e a cetona não. Você lembra qual é a diferença do aldeído para a cetona? Por que o aldeído sofre oxidação? Eu acho que você lembra disso, né? Se a gente pegar um aldeído e pegar uma cetona e tentar oxidar, você vai responder para mim assim, fará, mas eu só oxido se eu olhar o carbono do grupo funcional. Claro que sim. Por quê? Porque se o seu carbono do grupo funcional tiver hidrogênio, você consegue oxidar. Se o seu carbono do grupo funcional não tiver hidrogênio ligado nele, você não oxida. É sempre assim? É. Para recorda aí, tem um composto que é uma exceção. Qual é esse composto? É o fenol. E mesmo não tendo hidrogênio ligado no carbono do grupo funcional, mesmo não tendo, esse fenol consegue sofrer oxidação e se transforma em uma cetona. Isso aqui é como se fosse um álcool secundário, que a hidroxila está ligada no carbono secundário. Tá? Isso você não pode esquecer jamais. Isso aí é questão... se vier uma prova bem feita, associada à necessidade de orientação, né, da parte do grupo de jovens, né, do grupo que está em atividade intensa, né, na nossa sociedade, que são os jovens hoje, que são esses jovens que vão aos bares. Não estou fazendo crítica a vocês, não, gente, só estou fazendo um comentário geral aqui. Esses jovens que vão aos bares e ficam aglomerados, sem máscara, e que faz com que as pessoas que ficam em casa, né, guardando a sua segurança de uma forma ou de outra, possam ser contaminadas indiretamente. O cara vem, pega o vírus lá fora e traz para dentro de casa. Por isso que essa nova onda, que São Paulo agora admitiu que está tendo problema de um número muito grande de pessoas internadas, né, no CTI e tudo mais, não tem vaga exatamente por conta disso, né? Houve uma liberação, houve um relaxamento natural, e claro, os jovens, né, se sentem super-homens aí. Nós que somos velhos já, a gente tem que ficar segurando a onda aí. Já o álcool terciário não sofre oxidação, então ele vai formar o quê? Um peixe. Por quê? Porque nada. Então o álcool terciário não sofre oxidação. É uma maneira de você diferenciar os álcoois? É. Como? Ué, se eu tentar oxidar um álcool e não conseguir, eu sei que ele é terciário, já é uma maneira. Legal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma oxidação do álcool secundário.
Por exemplo, a oxidação do 3-metil-butan-2-ol, formando metilbutanona em água. Olha só como é que é legal, olha. Esse composto é o 3-metil-butan-2-ol. Se você olhar direitinho aqui, ó, desse carbono equiral, esse carbono equiral, ele é um carbono que vai justificar a existência de isomeria ótica nesse composto. Então, esse composto, ele tem isomeria destrógena e tem isomeria levógena. Então, ele existe no espaço, ele existe na natureza na forma de destrógeno, na forma de levógeno. E esse oxigêniozinho aqui que está aqui, ó, naturalmente ele vem da onde? Ele vem da reação que envolve o permanganato e o ácido. E você sabe que quando o permanganato e o ácido estão reagindo, eles são capazes de liberar juntos 5 oxigênios para o meio. Um deles vem aqui e oxida esse carbono. Sempre o carbono do grupo funcional. Olha lá, Eduardo. Sempre oxidar o carbono do grupo funcional. Desde que ele tenha o quê? Desde que ele tenha hidrogênio ligado nele. Então ele vai formar esse composto. Olha lá, olha. Ele vai formar esse composto que não existe. Tanto que ele não existe que eu estou colocando entre colchetes. Né? Por que ele não existe? Ele não existe exatamente porque ele possui 2 hidroxilas no mesmo carbono. Essas 2 hidroxilas saem. Não, desculpa, falei errado. Haverá a liberação de uma molécula de água. Você vai ver que está havendo uma desidratação no carbono secundário, olha lá. Olha lá. É o carbono secundário que desidrata. Então, se ele desidrata por ser instável, essa desidratação, gente, ela é espontânea. Ao se desidratar, ele vai se transformar em cetona e água. Então, esta cetona é chamada de 3-metil-butan-2-ona. Só para te lembrar, nomenclatura de cetona, começa sempre do carbono da extremidade que mais se aproxima do grupo funcional lá. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aí muitos de vocês me perguntam, por que você não colocou 3-metil-butan-2-ona aqui? Por que você só falou metilbutanona? Ué, porque se eu tenho uma butanona, o grupo cetona só pode estar no carbono 2. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, nesse carbono, e se o metil tivesse nesse carbono aqui, ó, o grupo cetona estaria novamente no carbono 2 e o metil naturalmente de novo no carbono 3. Então, quando eu falo metilbutanona, implicitamente está dizendo que o metil só pode estar no carbono 3 e o grupo cetona só pode estar no carbono 2. Porque se esse grupo metil aqui, ó, se ele tivesse ligado aqui, ó, ele não seria ramificação. Ele já estaria fazendo parte da cadeia principal. Aí já não seria uma cetona de 4 carbonos na cadeia principal. Entenderam, gente? Bem tranquilo, né? Eu só pergunto uma coisa nesse caso, um dia ainda vão perguntar isso. Olha só, deste composto que aqui está, para este composto que aqui está, nesta reação, daqui para cá, o que acontece com a solubilidade desse composto em água? Aumenta ou diminui? O que vocês acham? Diminui, né? Diminui, né? Porque o composto que tinha uma hidroxila capaz de fazer ligação de hidrogênio vai agora se transformar em uma cetona que não realiza a ligação de hidrogênio. Então, são perguntas que são muito comuns em prova, caso apareçam questões assim, e podem ser muito bem feitas, né, para você. Então, fique ligado, porque isso você já sabe. Tá tranquilo, gente, ou não? Ô, Fará, esse composto instável que desidrata, que você colocou entre colchetes, é porque tem 2 hidroxilas no mesmo carbono? Exatamente, Pina. Mas numa prova aberta, querido, você não precisa demonstrar isso não, tá? Ah, tranquilo. Suponhamos que venha fazer uma prova aberta e vai fazer lá no piso, né? O cara pede uma questão dessa, você faz isso aqui, ó. Você representa isso, né? Olha lá. Você bota o oxigêniozinho do jeito que você quiser. Nem precisa colocar isso, a não ser que ele peça na questão. Isso não precisa representar, você já vai direto nisso com água. Perfeito. Ah, esqueci de colocar água no produto. Sem problema. Ele pede para que você represente a equação demonstrando o composto orgânico formado. Se o composto não é orgânico, você não precisa demonstrar numa questão aberta. A água é opcional, então. Tipo, é bom... É opcional. Nem precisa. Eu colocaria, né? Já que você está com a caneta e a caneta tem carga, né? Então... Ah, é? Dúvida. Show. Valeu, Pará. Beleza? Olha o NOx, olha lá, gente. Olha o NOx desse carbono da hidroxila. É um carbono que perde elétron para a hidroxila, mas ganha um elétron do hidrogênio vermelho. Se ele ganha um elétron do hidrogênio, por ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, e perde um elétron para a hidroxila,
é natural que o NOx dele seja zero. Porque lateralmente ele está ligado a outros carbonos, e carbono a gente não analisa. Né? Agora, depois que a reação ocorre, olha o NOx do carbono, ele vai a +2. Então, o número de oxidação dele aumenta. Cara, se aumentou o número de oxidação, realmente aumentou. Realmente a reação é de oxidação. Agora, é interessante, olha lá, Aline, olha lá, Bruna, olha que interessante. O oxigênio, ele encontra-se na família 6A, correto? Se ele está na família 6A, ele, para se estabilizar, ele vai precisar de 2 elétrons para ficar estável com 8. Então, se eu coloco um oxigênio aqui, ele tira do carbono quantos elétrons? Olha lá, daqui para cá, ele tirou quantos elétrons do carbono? 2. Então, cada oxigênio que eu coloco na reação faz o NOx aumentar em 2 unidades. Aí o cara vem e fala assim, pô, eu tenho condições de oxidar, continuar oxidando aqui. Tem não. Não, mas eu tenho condições de elevar o NOx mais 2 unidades para mais 4, o NOx do carbono. Ah, isso você tem. Mas o NOx para o carbono mais 4 é quando você chega numa molécula chamada gás carbônico, CO2. E quando for CO2, é produto da queima. Então deixa de ser uma simples oxidação e passa a ser uma reação de combustão. Por isso que você para na cetona. Então, repito, se você quiser continuar oxidando a cetona, você até pode. Só que não vai ser uma oxidação, vai ser uma combustão. Porque o NOx do carbono vai pular de mais 2 para mais 4. E quando a gente chega no NOx mais 4 para o carbono, a gente fala que chegamos no ponto final de um processo chamado queima, onde um dos compostos, né, produzidos pela queima é o gás carbônico. Então, toda reação de combustão é uma oxidação, mas nem toda oxidação é considerada uma combustão. Beleza? Ô, Pina, você está vendo aqui como é que a gente consegue trabalhar com um quadrinho aqui bonitinho, eu escrevo numa boa aqui, cara? Pois é, aqui é outro esquema, né, Fará? Que coisa, né, cara? Aquele programa eu não consigo de jeito nenhum, bicho. Impressionante. Pô, faz isso aí na aula. Mas não tem jeito, é. Esse é o Meet, né? Lá é Microsoft Teams. Sim. Não tem jeito. Que merda. Mas tudo bem, tá terminando. Oxidação de álcool primário, se cair alguma coisa para você na prova, cai isso, né? Eu vou mostrar para você a oxidação do etanol. Olha lá o etanol. Etanol é um álcool. Eu acho que a Mari queria falar alguma coisa, mas o áudio dela não tá saindo, não. Opa. Mari, manda no chat. Eu não vejo o chat. Você tem jeito de ler para mim, Gabi, por favor? Então, eu leio o chat. Por favor. O microfone da Mari tá com problema. Sai um chiado. Eu tô escutando. Acho que ela tá arrastando uma cadeira lá na casa dela. Parece que tá arrastando alguma coisa. Né? Mari, seu microfone não funciona. Assim, ela não tá mandando nada. Ela tá escrevendo aqui. Esta Mariana. Pode continuar. Beleza. Pode interromper na hora que você quiser. E esse etanol, queridos, é um álcool etílico, né? O álcool comum, né? É encontrado na gasolina, né? É usado na bebida alcoólica. A gente sabe, né? O álcool que é usado hoje aí como o principal componente no combate à Covid-19, o álcool 70, né? Esse álcool é um álcool primário porque ele tem a hidroxila presa no carbono primário, né? Olha lá. Esse álcool aqui é primário porque a hidroxila está ligada no carbono primário. Submeto esse álcool à ação do permanganato de potássio ou dicromato de potássio e ácido. Calor. Vai haver liberação de oxigênio, e esse oxigênio vai entrar exatamente no carbono, ele vai ser incorporado no carbono do grupo funcional, desde que o carbono do grupo funcional tenha hidrogênio. Mas, Fernando Fará, aqui são 2 hidrogênios. Não seriam 2 oxidações? E serão. Só que eu vou mostrar uma de cada vez, passo a passo. Step by step, new kids on the block. Primeiro, o oxigênio entra e vai formar um composto que nós sabemos, que é um composto instável. Olha lá, Pina. Por que instável? Porque ele tem 2 hidroxilas ligadas no mesmo carbono. Então, imediatamente, e sem nenhum tipo de forçação de barra, esse processo de desidratação ocorre naturalmente. Também, né? Ácido sulfúrico e calor, o que você quer? E vai tirar água, sai água. E vai virar o quê? Você está percebendo aqui que aqui em cima, na reação de cima, a desidratação foi no carbono C secundário. Olha lá.
Aí virou uma C-cetona. E quando a desidratação ocorre no carbono primário, aí vai virar aldeído, olha lá. Tá? Esse é um aldeído, chamado etanal. Então, o etanol, quando sofre uma oxidação parcial aldeído, vai virar aldeído. Como esse aldeído ainda tem hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional, olha lá, vai sair água, né? Como esse aldeído formado, chamado etanol, ou acetaldeído, ainda possui hidrogênio ligado ao carbono do grupo funcional, ele vai continuar sofrendo oxidação. Olha lá. E ao oxidar-se, ele vai se transformar em ácido carboxílico. Fará, fala mais. Eu vou falar mais disso aí, rapidinho. Primeira coisa, olha o NOx desse carbono do álcool, do etanol. É muito importante saber o NOx, né? O NOx é -1. Vocês concordam comigo em dizer que é -1? Será que vocês concordam? Então, só para lembrar aqui o NOx, como é que a gente calcula o NOx? Ó, esse carbono ele ganha elétron desse hidrogênio, ele ganha elétron desse hidrogênio, olha lá. Então, ele ganha 2 elétrons. Entretanto, em relação a esse oxigênio da hidroxila, ele perde. Ó. Então, se ele tem NOx -2, mais 1, quando ele perde para a hidroxila, o NOx final dele é -1. Se você calcular o NOx do mesmo carbono depois que ocorreu a reação, quando ele se transformou em aldeído, você vai perceber que esse carbono ele vai perder 2 elétrons para o oxigênio, pela dupla ligação que ele faz com o oxigênio. Entretanto, ele ganha 1 elétron do hidrogênio. Então, quando você calcula, você vai ver que a soma, é claro que, na verdade, vai dar mais 1. Então, de -1 para mais 1, o NOx aumentou. Então, é uma oxidação. Fará, o NOx do carbono atingiu seu valor máximo, mais 4? Não. Então, é oxidação mesmo. Dá para perceber que de mais 1 para -1, dá para perceber que de mais 1 para -1, a variação de elétrons foi de 2 elétrons? Dá. Significa que eu usei um oxigênio só. Ah, não, peraí, o aldeído continua sofrendo oxidação, ele vai virar ácido carboxílico. Tá bom, então o NOx dele é quanto? Mais 3. Perde o elétron para o oxigênio, perde o elétron para o oxigênio de novo, perde 2, né, que é dupla, e perde o elétron aqui para baixo também, ó, perde 3. Então ele vai perder 2 para o oxigênio de cima e 1 para o oxigênio de baixo. Cara, de novo, variação de 2 elétrons, ó, não é possível. É sim, é porque foi utilizado o outro oxigênio. Se fossem 3 oxigênios, ele teria condições de oxidar mais. Por que você não oxida mais, Fará? Ué, porque o NOx seguinte seria mais 5. Por isso que a oxidação para no ácido carboxílico. Ah, mas peraí, eu posso oxidar sim, ó, elevando até mais 4. Claro que pode. Aí deixa de ser uma simples oxidação e passa a ser uma reação de Fafá de Belém, de Preta Gil, de combustão. Aí deixa de ser uma reação de oxidação simples e passa a ser uma combustão. Então, queridos, quando eu passo do álcool primário, eu atinjo um aldeído, é claro que eu vou formar uma oxidação, eu vou produzir um aldeído através de uma oxidação parcial. O maior NOx do carbono nessa oxidação é mais 3. Agora, quando ele sai do álcool primário e vai no ácido carboxílico, aí ele vai se transformar em ácido carboxílico por oxidação total. O detalhe é o seguinte, bebi isso aqui, ó, bebi. Tomei todas. Tá? Aniversário do Fará, 60 anos, tomei todas. Beleza. 30 minutos depois já tem isso aqui no meu organismo. Se a vodka que eu bebo é de péssima qualidade, com certeza, no dia seguinte, no pior dos momentos, no dia seguinte, estarei com dor de cabeça, com a boca com gosto de corrimão de hospital, um bafo de bode incrível e uma promessa de nunca mais vou beber. Se o álcool é de boa qualidade, uma vodka Absolute, por exemplo, de vanila, chiquérrima, é claro que você vai beber, no dia seguinte você vai entender que a vida continua. Só que você não vai lembrar de muita coisa, né? Então, esse aldeído está no seu organismo. Até 72 horas depois, esse aldeído pode estar no seu organismo. Aí você vai eliminando, através da sudorese, através do cocô, através do xixi. Eliminou. Então, em até 72 horas, você não tem mais nada de aldeído no seu organismo. Beleza. Por isso que no sábado seguinte você vai tomar todo. Sábado ou sexta, né? Beleza. Só que você passa a ter uma vida social muito intensa, que ao invés de você tomar socialmente, você passa a tomar todos os dias.
uma dose de manhã, uma dose de tarde, uma dose de noite. Imagina isso. O que vai acontecer? Esse aldeído vai continuar sendo formado, só que você não vai dar tempo hábil para o organismo eliminar, por excreção natural, este aldeído. Então ele começa a ficar preso aonde? Ele vai ficar preso aonde? Num negocinho chamado fígado, no maior órgão que nós temos no nosso corpo. Lá dentro de uma célula chamada hepatócito, esse aldeído começa a ficar concentrado. Aí você começa a rotar azedo demais, você começa a ter uma certa... tá te incomodando o fígado, dá uma inchadinha. Você vai fazer um exame, você vai fazer um ultrassom de abdômen, você vai ver que você tem um pouquinho de gordura nesse fígado. Aí você começa a perceber uma coisa: eu não estou bebendo muito. Só que depois de 20 anos, você nota isso, depois de 25 anos bebendo de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, o que vai acontecer? Este aldeído, ao invés de ser excretado, ele continua preso no seu organismo, ele passa a ser oxidado dentro do organismo. Então vai continuar se transformando em algo mais sério, porque é um ácido, dentro do seu fígado. Então este aldeído, ao invés de ser eliminado, ele passa a ser oxidado pela mitocôndria da célula natural e vai fazer com que ele gradualmente vai se transformando em ácido cirrose carboxílica. Que ácido é esse? Ácido acético. É como se você tomasse 1 litro de vinagre, enfiasse a mão dentro da sua boca, puxasse o fígado, espremesse, como se espreme uma esponja de banho, você vai ver que aquele ácido acético, aquele vinagre está saindo ali direto. Por isso que quando você bebe demais num churrasco, por exemplo, quem gosta de tomar e passa do limite, chega um momento que você coloca um pouco de bebida, que seja ela qual for, cerveja, qualquer coisa, dá aquela... vem aqui, parece que bate ali em cima e volta, daquele regurgito azedo, é exatamente o excesso de aldeído que já tem no seu organismo, que o estômago já não está aguentando mais, que o fígado já está mandando a mensagem para você: para, pelo amor de Deus, que eu não vou aguentar. É isso. Cirrose hepática, mais ou menos nesse sentido. Dúvida, gente? Mariana, a Gabi, vê a Mariana para mim qual é a dúvida dela. Ela falou que depois ela te pergunta, Fará. É, então tá. Uhum. Acabou. Ninguém quer me perguntar nada. Ninguém quer. O que vocês acham? O que vocês precisam? Eu vou passar... Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só procurar o meu material aqui rapidinho. Vou começar, como eu prometi hoje a vocês, eu vou começar polímeros hoje. Eu mandei exercício de oxidação para vocês, ó? Eu acho que você mandou. Mandou. Mandei? Então tá. Foi que eu tirei a dúvida com você. Ah, tá, beleza. É porque é tanto material que eu nem me lembro. Último assunto nosso, polímeros. Vocês concordaram com aquela programação, gente, que eu mandei para vocês? Vocês chegaram a ver no grupo, não? Eu vi. Boa. Ficou legal? Boa. A gente vai usar aquela semana do que antecede a prova de Ciências da Natureza. Eu fico na terça, o Leuto na quarta, a Milena na quinta, mas nada impede da gente poder ficar sempre em contato com vocês pelo WhatsApp, vocês tirarem dúvida, né? É um momento importantíssimo essa semana. E vocês terão um tempo legal no início de janeiro para poder estudar por conta própria. Em momento algum a gente vai dizer não para vocês se vocês quiserem fazer contato conosco antes. E mesmo assim, se vocês quiserem que a gente faça algum tipo de intervenção, assim, na aula, né, como se fosse uma aula, fiquem à vontade, é só solicitar. Eu só fiz aquilo ali para a gente ter uma referência. Tá? A gente encerra então dia 18 de dezembro. Né? Até lá minha netinha já nasceu, se Deus quiser. Estou feliz da vida. Aí eu volto vovô, de verdade, para poder fechar
o ano de 2020, que vai ser em 2021. Que loucura, né? Queridos, polímeros, por favor, estou sem o chat, me interrompa na hora que vocês quiserem. Gabriela, se você vir alguma mensagem no chat, por favor, faça as honras da casa, lendo para mim, por favor, tá? E vamos em frente. Polímeros. O que são polímeros? Polímeros são macromoléculas, moléculas grandes, constituídas por unidades menores, que nós chamamos de monômeros. Minha cachorra está que tá hoje. Então, é como se você tivesse vários clipes de papel, né, soltos. Se você quiser juntar todos os clipes para botar no bolso para não cair nenhum, você vai agrupando um com o outro, assim você vai formar uma macromolécula. Uma sequência de clipes que vai permitir que você tenha uma molécula de maior massa no final. Então, monômero, vários monômeros, são as unidades, quando unidas, quando associadas, formam o que a gente chama de polímeros. E esses monômeros ligam-se entre si através de ligações covalentes. Você não pode deixar de saber isso. Eu sei que você sabe. A Milena ou Newton, foi a Milena, né, que deu essa parte para vocês. Opa, apertei uma coisa que é errada, que eu não podia ter apertado. Ah lá, quando eu falo em ligação covalente, eu falo em ametal mais ametal. Não esquece isso não, hein? Ametal mais ametal. Quando eu tenho uma ligação entre ametais, eu tenho uma ligação covalente. Se você esqueceu quais são os ametais, Fã, Cl, Br, SiC e pH. Ainda tem o arsênio, ainda tem o astato, mas esses aí praticamente não aparecem. Então, se você guardar, que são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses 10 elementos aqui são considerados ametais, e quando a gente associa átomos deste grupo, nós temos as ligações covalentes, também chamadas de ligações moleculares. É sinônimo. Por isso que os polímeros são estruturas moleculares. Tá? São ditas moleculares. Beleza? Não esquece isso não, hein? Fã, Cl, Br, e pH são os nossos ametais. O termo polímero deriva do grego poli, muitas, meros, parte. Então, muitas partes, muitas unidades, agrupadas polímero. Os meros, que são as unidades que se repetem, eles podem ser iguais ou diferentes, vocês vão ver lá na frente. Então, os meros são as unidades que se repetem. O monômero é a molécula constituída por único mero, única molécula, unidade, naturalmente. E o polímero, já disse, vários meros. Um agrupamento de várias moléculas iguais ou diferentes. A polimerização, queridos, é o nome dado a uma reação de formação dos polímeros. Sinceramente, eu demorei 60 anos da minha vida para saber isso. Eu não sabia que a polimerização é a reação de formação de polímeros. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. Olha só, a polimerização é o nome que se dá à formação de polímeros. Eu acho que esterificação é o nome que se dá à formação de éster, né? Eu estou impossível hoje. O grau de polimerização, olha lá, Rafaela, olha o grau aqui, olha o danado do grau, olha. Refere-se ao número de meros de moléculas de uma cadeia polimérica. Então, se eu descobrir que eu tive que unir 200.000 unidades monoméricas, significa que o grau de polimerização é igual a 200.000. Mas ninguém vai te pedir isso. Eu só estou te falando para você saber o significado dessa expressão. Então, grau de polimerização é o número de monômeros que foram associados com o intuito de formar a macromolécula chamada polímero. A história da humanidade é relacionada com o uso de polímeros naturais, como couro, é um polímero. Lã é um polímero. Algodão é um polímero. Madeira. A celulose é um polímero. Atualmente, muitos utensílios utilizados no cotidiano são produzidos a partir de polímeros sintéticos. Hoje, século XXI, bicho, você vai para o laboratório
e cria o que você quiser no laboratório. Você sabe disso. Hoje nós temos até a nossa querida impressora 3D. Você cria um coração artificial, pô. Olha que loucura. Antigamente era tudo na base do artesanato, né? Do manual. Hoje não. Hoje você vai no laboratório e cria o que você quiser. Por isso que eu acho muito estranho, vai um comentário, você pode até achar que é maldoso mesmo, mas juro que não é. Eu já acho que essa vacina já está produzida há muito tempo, essa vacina do coronga aí. Há muito tempo. Eu acho que esse processo todo tem um cunho político muito grande, entendeu? Em 2019, aqui no Brasil mesmo, já estava se falando em vacina contra a Covid. Agora, eu não sei se é exatamente esse Covid-19 aí, né? Não sei se houve mutação, não sei, não sou cientista, não posso dizer. Mas é muito estranho, né? Porque hoje você consegue fazer tudo, pô, no laboratório, tudo, tá? Hoje, a energia mais limpa que existe, você sabe que é o gás de hidrogênio sendo queimado, né? Isso não se usa isso por questões políticas, financeiras, o mundo inteiro ainda depende do petróleo, as grandes jazidas de petróleo, os grandes centros produtores de petróleo não vão permitir que você tenha uma alternativa de combustível. O próprio álcool, que é uma ideia do Brasil, é know-how brasileiro, não é utilizado como alternativa de combustível, né? Não é utilizado assim mundialmente falando, nem no próprio país. Você não tem aí nos órgãos, tanto federais como estaduais, mesmo municipais aqui em Juiz de Fora, a frota, né, dos seus veículos, sejam ele caminhões, carro de trabalho, moto, de álcool, é tudo à base de petróleo, de óleo diesel. Então tem sempre um detalhe a mais por trás das coisas para que possa se beneficiar, logicamente, alguém, né? Você sabe muito bem que se você queimar o hidrogênio, o máximo de poluição que você vai formar é a água. Produtos da queima do hidrogênio, água, H2O, vai poluir nunca, né? E alguns camaradas que já criaram a alternativa de combustível à base de água, por exemplo, né? Quando você faz a hidrólise de água, libera o hidrogênio, a eletrólise, e libera o hidrogênio, esse hidrogênio é queimado e faz o carro funcionar, né? Sumiram com os caras que criaram isso, que estão com um protótipo disso, sumiram simplesmente, não se fala mais, ninguém sabe, ninguém viu. Existem diversas classificações para os polímeros, as principais são as seguintes. Olha só, eu tenho a chamada classificação quanto ao número de monômeros. Não gosto de falar número não, gente. Eu não gosto de falar, mas isso aqui é o certo, tá? Eu não gosto de falar número de monômeros, não. Eu gosto de falar quanto às moléculas formadas ou formadoras de monômeros. Seria melhor assim. Por que moléculas formadoras? Porque se eu tiver moléculas iguais com o intuito de formar um polímero, eu vou ter um homopolímero. Agora, se eu tiver moléculas diferentes, tá? Duas moléculas completamente diferentes, com a intenção de formar um polímero, aí eu vou formar o que a gente chama de copolímero. Copolímero é a junção de monômeros diferentes com o intuito de formar uma macromolécula. Tá? Eu não gosto de falar número de monômeros, apesar de ser exatamente, né, o que se fala aí nos livros e tudo mais. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu queria que você soubesse que o homopolímero é um polímero formado pela junção de várias moléculas iguais. E o copolímero é quando você agrupa moléculas diferentes para formar a macromolécula que você deseja. Tá? A segunda classificação dos polímeros é quanto à natureza. Eles podem ser considerados polímeros naturais, como eu já disse para vocês, polímeros sintéticos. No início da nossa evolução, né, hominal, vamos dizer assim, né, do planeta homem, nós usávamos, naquela época, né, tudo que era natural. Hoje, não. Hoje, no século XXI, com a evolução tecnológica da química, da física, da matemática, da biologia, de tudo, a gente vai para o laboratório e faz o que a gente precisa fazer. Por exemplo, os polímeros naturais são chamados também de biopolímeros.
são aqueles que ocorrem na natureza. Um exemplo, borracha natural. Hevea brasiliensis, a nossa querida e maravilhosa seringueira. Polissacarídeos, o amido, né? A celulose, as proteínas, que são junções de quê? De aminoácidos, são todos eles polímeros naturais. São biopolímeros. Alguns são fundamentais na nossa vida. Por exemplo, as proteínas. Sem proteína não somos nada, né? O outro tipo de polímero também é o polímero sintético, também chamado de artificial, produzidos no laboratório. Aí que tá o danado, né? Olha lá, gente. Olha aqui que eu vou sublinhar. Produtos derivados do petróleo. Aí que o planeta começa a reclamar, né? Porque existe um negócio na nossa vida chamado bônus, que é a facilidade que isso aqui causa na gente, que é completamente diferente de quê? Do ônus, que é o que se degrada, que o que se destrói, que o que causa transtorno na nossa querida natureza, por ser oriundo esses materiais do petróleo. Então, na nossa vida, a gente sempre tem, né? O ônus e o bônus. Então, cabe a nós valorizar, né? Ou desvalorizar, ou valorizar mais, ou valorizar menos aquilo que você deseja usar. Sempre tem um senão. Então, cabe à nossa consciência saber o que a gente está usando e saber para que a gente vai usar, né? Exemplo de polímeros sintéticos, polimeta-acrilato de metila. Uau! Imagina você falar que a sua bancada do banheiro, né, ela é formada de polimeta-acrilato de metila. O cara vai te dar um beijo, vai te dar um abraço, vai querer fazer uma selfie com você, vai botar no Instagram, vai falar para todo mundo que ele é chique porque ele está numa casa que tem polimeta-acrilato de metila. Nada mais é do que o acrílico. Foi o grande achado do homem, né? Poliestireno, estireno, pau no gato, totô. O estireno é isso aqui, gente, olha. O estireno é o vinil benzeno. Se você agrupa várias milhões de centenas de milhares de moléculas de estireno, você forma o que a gente chama de isopor. Então, esse polímero de estireno nada mais é do que o isopor. Policloreto de vinila, PVC. Paulo Vinícius Coelho? Não, policloreto de vinila, PVC. A gente usa para fazer tubos, conexões, né, na parte hidráulica de uma casa e outros materiais. Caixa d'água hoje. Você não pode ter caixa d'água de amianto mais, né? O amianto ele é cancerígeno. Então você tem que ter a sua caixa d'água de policloreto de vinila, porque ela é uma estrutura inerte. Ela é neutra. Ela não reage liberando para a água, por exemplo, partículas de vinil ou partículas de cloro. De jeito nenhum. Quem viu, não sei se vocês viram, nossa, eu tô falando demais, hein? Gente, quem viu Breaking Bad? Vocês viram? Quem viu Breaking Bad viu uma cena, vocês devem ter visto, Pina deve ter visto, Rafa deve ter visto, É fantástico. onde houve uma morte e tinha um corpo, um cadáver lá, não sei se você lembra, em que eles queriam dar fim ao cadáver. Então eles iam jogar ácido fluorídrico no cadáver. Se você jogar ácido fluorídrico no seu dedo, você olha assim e fala assim, cadê meu dedo? Onde caiu? Ele simplesmente desintegra. E o ácido fluorídrico ele não pode ser armazenado no vidro. O vidro tem silício, e o silício reage com flúor. Aí o flúor come o vidro e, naturalmente, vai machucar quem está trabalhando com ele. Olha onde que o ácido fluorídrico tem que ser guardado. Em material de PVC. Não sei se vocês se lembram da cena, quando o cara joga o HF, bota o corpo dentro de uma banheira de louça e joga o ácido fluorídrico no corpo. Ele estava no primeiro, no segundo, estava no terceiro andar. O que a banheira fez? Não só o ácido fluorídrico destruiu o corpo completamente, destruiu a banheira e destruiu as lajes. Olha só que loucura. Aí foi parar lá embaixo, uma cena muito forte, quando aparecia muito sangue, pedaços de louça para tudo quanto é lado. Não sei se você lembra disso, Pena. Uma cena muito forte do Breaking Bad.
Pô, essa é fantástica, Fará. Que isso, É né? muito bem feito, é. Mas para quem tinha estômago forte, né? O polietileno, queridos, e o polipropileno são usados para fazer sacolinha. Sacolinha plástica de supermercado, aquele polietileno, onde você coloca alguma coisinha e rasga fácil. O polipropileno já é uma sacolinha, aquela sacolinha de quando você vai comprar um sapato, uma sandália, aquela sacola mais resistente. Tá? Eu vou falar disso tudo daqui a pouco com vocês. A partir dos polímeros sintéticos é possível a fabricação de sacolas plásticas, olha lá, canos hidráulicos, é o PVC, materiais de construção civil, colas, isopor, tintas, chiclete. Você sabia que chiclete é um polímero chamado poliacetato de vinila? Você fica mascando chiclete, que é uma goma, né? Que é um polímero. Pneus, naturalmente, eu vou falar daqui a pouco, embalagens plásticas. Aquela embalagem plástica que a gente tem em casa, que é o PVC, aquele filme de PVC, que você envolve um alimento, um prato com alimento, alguma coisa para botar na geladeira para não queimar, né? O frio não queimar. O Teflon, tem algumas panelas, né, que você leva ao fogo e depois com a gordura que você colocou ali para fritar alguma coisa, quando você vai lavar, a gordura não fica aderida à panela porque tem Teflon. O Teflon vem daqui, ó, vem dessa estrutura. Olha lá, olha. Olha só. O Teflon é o tetrafluoreteno. Eu vou até mudar a cor aqui, só para fazer um negócio para vocês verem. Olha. Olha como é que a química é o maior barato. Olha como é que a química é o maior barato. Opa, muda de cor aí, meu filho. Que isso? Até que enfim. Flúor puxa elétron para si, flúor puxa elétron para si, flúor puxa elétron para si e flúor puxa elétron para si. Você vai ver que esses dois vetores eles se anulam. E esses dois vetores se anulam. Então essa molécula aqui tem uma soma de vetores igual a zero, é considerada uma molécula o quê? Apolar. Quando você coloca uma camada apolar aqui, a gordura quando entra aqui, ó, quando você aquece, naturalmente a gordura tende a se juntar a essa estrutura aqui, que é apolar também. Só que como ela está firme, ela está presa nessa panela, quando você vai lavar, a gordura que parece que está presa, aderida, ela sai rapidamente. Olha que loucura. Exatamente por quê? Porque o material que se usa no ferro, no material ferro ou no metal específico, se tem um conteúdo apolar, que chama a gordura para si, mas na hora de entrar com a água, como a água e a substância apolar não se misturam, consegue separar a gordura numa boa, sem muito esforço. Muito chique isso aí. Muito legal. Essa parte da química. Tá? Silicone também, né? Muito usado hoje na reconstrução de mama e outras situações de estética também. Aí. Silicone nada mais é do que um polímero artificial. Aí você tem uma imagem de materiais de construção civil na parte hidráulica. Isso aí que são os tubos e as conexões Tigre, que eu sempre falo, né? Porque antigamente tinha uma propaganda disso, é um material de PVC, que é um polímero. É de uma praticidade incrível. Acredite se quiser. No coração nós temos uma... Você sabe que a gente tem aquela veia aorta. Às vezes, materiais de PVC são colocados no lugar da artéria até que se espere um coração novo para poder fazer a troca em definitivo. Olha que loucura. Exatamente por quê? Porque esses materiais são inertes. Eles não reagem com o corpo. O máximo que poderia acontecer é causar aquela intolerância do corpo em relação ao corpo estranho. Mas aí existem as drogas, né, os corticoides, os antibióticos para evitar esse tipo de situação. Tá? Muito legal. Essa parte é muito legal porque ela é muito nossa, no nosso dia a dia mesmo. A classificação quanto ao método de obtenção. Aí começam as reações, aí começa tudo que você viu comigo de reações, eu vou tentar ajustar nesse momento aqui com vocês. Método de obtenção, polímero de adição, gente. Cara, se eu tenho um polímero de adição, o que eu escrevo sempre para você quando eu falo adição? Na verdade, eu não escrevo adição, eu escrevo apição.
Então, para eu poder ter um polímero de apição, o meu composto orgânico que vai se polimerizar terá que ter ligação pi. Por exemplo, alceno pode polimerizar? Pode. Alcino pode? Pode. Alcadiano pode? Pode. Tranquilamente. São compostos que vão polimerizar C, através de reações de quebra de pi. Reações estas chamadas reações de adição. Olha lá, lê comigo, ó. São resultado da reação de adição de um grande número de monômeros idênticos. Espera aí, monômeros idênticos? Espera aí, monômeros idênticos? Espera aí. Onde é que eu estou? Cadê meu pincelzinho? Monômeros idênticos? Isso. Como é que chama isso? Homopolímeros. Então, os polímeros de adição, gente, na maior parte das vezes, são homopolímeros. Onde se destacam polietileno, poliestireno, poliacetato, entre outros. Esses polímeros são aplicados em embalagens de bebidas, como refrigerantes e água mineral, ou seja, são recipientes mais resistentes um pouco mais, né? Frascos de produtos de limpeza, esses devem ser ainda mais resistentes. Peças e máquinas de automóveis. Tem alguns automóveis aí onde o motor, quando você olha assim, o motor, fala, gente, isso é tudo plástico, é polímero. Você vê a resistência desses materiais. E outros objetos. Olha o polietileno. Esse material assim que envolve as fibras, os fios de cobre, né? Porque o cobre não fica exposto à intempérie, então tem aquele plásticozinho que envolve o fio, no caso ali o fio de cobre. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Polietileno. Quando eu falar etileno, gente, é o nome usual do eteno, tá? Polipropileno, utilizado para fazer os componentes da caneta. Olha só, quando eu falo em propileno, na verdade eu estou falando o nome usual do propeno. Falou? Olha lá. Todos eles fazem reação de adição. Poliestireno, isso aqui é o isopor que eu disse para você. O estireno, se você se lembra, isopor. O estireno, só recordando aqui contigo, olha lá. Tem um anel, tem o CH dupla e CH2. Olha lá. Tem o policloreto de vinilo, o PVC, que eu te falei, tubos e canoas que são stick. Tem o Teflon, que é usado nas panelas, principalmente. Poliacrilonitrila, olha que lindo. Poliacrilonitrila, tecido. Você tem o PVA, o poliacetato de vinila, para tintas. Algumas maquiagens também, tá? Borracha sintética, é feita de descomposto, você vai ver comigo na aula que vem, se Deus quiser. Olha a borracha, da onde que vem, olha. Esse aqui é um alcadiano, ó. Ó. E tem o nosso querido plexiglass, né? Que é o nosso acrílico. Plexiglass é chamado, né, o acrílico no mundo comercial aí. O material é um nome nome fantasia do nosso querido acrílico. Você vê que os polímeros, com certeza, se aparecer alguma coisa numa prova, tem muita chance de aparecer, né, e fazer você aceitar as orientações que a gente está dando aqui. Então, polímero de adição, eu vou te dar exemplos, depois eu explico. Ou melhor, eu vou explicar agora, antes desses exemplos. Eu tenho aí 5 minutinhos ainda. Deixa eu só pegar esse espaço em branco. Presta atenção, gente. Ó, tomara a Deus que vocês consigam aceitar a minha explicação. Ó, eu vou pegar um composto aqui, vou considerá-lo como esse aqui, ó. Esse é o propeno. Então, eu vou pedir, Brunas, ó, Ana Clara, e esse é o nosso querido propeno. Conhecido usualmente como propileno. Isso é nome usual, nome comercial dele, nome industrial, propileno. Tá? Você compra um material para fazer uma reação química, você não vai comprar propeno, você vai comprar propileno. Isso é nome, tipo, como é que você chama? Edson. Que Edson? Eu sou o Pelé. Ah, o Pelé. Então todo mundo conhece como propileno. Olha como é que eu vou representar esse composto aqui, gente. Presta atenção como é que eu vou representar ele para poder fazer o polímero. Ó, eu vou representar ele assim, ó. Vê se aceita. Veja se você aceita. Veja se você aceita.
Para eu fazer um polímero, eu tenho que ter agrupamentos de monômeros. E para eu agrupar monômeros, eu tenho que agrupar pelo menos 2, né? Eu não vou ficar fazendo... Opa, fiz errado aqui. Vou jogar para baixo. Eu não vou fazer agrupamento de 100 moléculas aqui, ou não, né? Vou mostrar para você só 2 associações aqui para você entender o processo. Para eu fazer uma polimerização, eu tenho que ter catalisador. Quais são os catalisadores? Sinceramente, se eu soubesse, eu estaria milionário agora. Eu estaria produzindo polímeros. Isso aqui é segredo industrial, os catalisadores. Cada polímero tem um catalisador adequado para a sua constituição. Tem que ter uma pressão acima de 1 atmosfera, tem que ter temperatura alta, não sei quanto, que isso aí é segredo industrial, e tem que ser feito em ambiente de muita oxigenação, ambiente muito oxigenado, ambiente aeróbico. Eu vou botar um N aqui, ver se você aceita. Esse N é o número de mol, ou o número de mols, de moléculas que os compostos aparecem aqui. Então, eu vou fazer um homopolímero. Queria muito que você me ajudasse. Me ajuda prestando atenção na minha explicação. Essa explicação é horrorosa, mas é muito simples para você entender. Presta atenção. Vou voltar aqui e fazer uma ligação bonitinha. Como eu tenho catalisadores, eu não sei quais são. Como eu tenho uma pressão acima de 1 atmosfera, eu não sei qual é, e a temperatura é alta, eu também não sei qual é, eu tenho plena convicção de que, com pressão acima de 1 atmosfera e temperatura alta, a quebra das ligações π, por isso que é uma apição, vai ser feita por homólise. E se essa quebra é feita por homólise, gente, haverá formação de radicais livres. As moléculas que estão aqui, é claro que estes elétrons livres que foram formados, eles vão se juntar. Então, essa molécula vai se juntar a essa molécula. É claro que este elétron livre que foi formado vai se juntar supostamente a uma outra substância que virá antes dessa. É claro que este elétron livre que foi formado se juntará posteriormente a uma outra molécula que virá depois dessa. Assim, se esse composto é o propileno, eu vou formar o polipropileno. Como? Eu abro parênteses para mostrar que existe um início do processo. Vou colocar reticências, exatamente essas reticências que eu coloquei aqui no início. Ó. Vou juntar o CH2 que está aqui, olha lá. A ligação π for rompida, eu vou ter CH, que é esse aqui, olha lá, ó. Eu vou juntar, e aqui embaixo eu vou ter um CH3. Vou mudar de cor só para mostrar a ligação que foi formada. Olha lá. Esta ligação que eu estou mostrando, essa união de 2 elétrons livres, eu estou mostrando aqui para você. Pá, olha lá, foi formada a ligação. E depois, de novo, em azul, eu recomeço colocando novamente CH2, que é esse CH2 aqui. Olha lá. Depois a ligação π foi rompida, CH, é este CH que está aqui, ó. E depois CH3. E depois o que eu coloco aqui? Reticências. Fecho colchete ou parênteses, porque existe uma finitude, existe um início e um fim. E se eu representei N mol de moléculas reagindo, é claro que o meu polímero vai ser formado por N mol de moléculas agrupadas. Este polímero é um polímero chamado polipropileno. Se alguém perguntar para você, ele é biodegradável? Não, porque ele é ramificado. Por isso que esse polipropileno é um material usado para fazer sacola de plástico quando você vai comprar um tênis, uma sandália, um sapato, aquela sacola que vem mais reforçada. Conclusão, para eu ir embora, para você ficar livre de mim. O que eu tenho pela frente aqui? Eu tenho uma substância A, eu tenho uma substância B, e vou formar uma única, imensa, enorme substância C. O que é isso? Isso é uma reação de adição.
Não, Fará, isso é um polímero. Ah, então tá. Isso é uma reação de polimerização do tipo adição. Por que eu sei que é adição? Porque se o cara me der este polímero na prova do Enem, na quarta questão, gabarito, letra D, se ele me der este polímero e perguntar assim, que tipo de polímero é esse? Você vai dizer assim, de adição. Porque não tem pi. Se não tem pi, que foi rompida a ligação pi. Por isso que é um polímero de adição. Beleza? Eu vou parar por aqui que deu meu tempo, senão vocês ficam bravos comigo. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Logo agora, logo depois da aula. Na semana que vem, me lembrem, eu vou começar daqui desse slide, que eu vou te mostrar outros polímeros, como é que a gente faz, eu vou falar um pouquinho mais. Vou falar de polímero de condensação, que é a mesma coisa que é substituição, e vou depois caminhar para o final, porque esse é um assunto pequenininho. Na próxima aula a gente termina, se Deus quiser. Vou sair daqui agora. Sai, Fará. Sai, Fará. Sai, Fará. Descartei. Vou olhar para vocês. Interromper o compartilhamento e olhar para vocês. Alguma dúvida? Gostaria de me perguntar alguma coisa? O Léo sempre pergunta. A Mariana que isso ficou com vergonha de mim. Leonardo Brito perguntando exemplo também. Tá legal? É quando há conversão do vinho em vinagre, né? Isso mesmo, Léo. Acho que em 2017, 2018, tá uma questão pedrada de polimerização. A gente vê depois essa questão. Fala um pouco da borracha sintética, vulcanização, acho bacana. Eu vou falar isso na próxima aula, Léo. Tá na minha pauta para a próxima aula. Deixa comigo que eu falo. Gente, um beijo. Muito obrigado. Fará, um abraço. Saudações. Tchau, Fará. Obrigada. Tchau, querida. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente.